Meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando a oportunidade que a igreja está de pés, você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, pegue ela em mãos e abra sua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, capítulo de número 7. Nós estaremos lendo o texto bíblico que se inicia a partir do seu versículo de número 11, o qual será a base da nossa meditação e reflexão espiritual nessa noite. Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, capítulo de número 7, texto bíblico que se inicia do seu versículo de número 11, o qual será a base da nossa meditação e reflexão espiritual nesta noite. E na oportunidade, eu gostaria de tributar ao nosso Deus a honra e toda a glória, por mais uma vez estar na sua presença, tão certo para adorar ao seu nome, como também estar pregando a sua palavra. Retornar à cidade de Flórida Paulista é uma alegria muito grande. A alegria maior é poder estar juntamente com os meus irmãos, nos confraternizando na presença do nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, na pessoa do nosso pastor presidente do campo, pastor Hudson Menezes, o qual nos confia por mais uma vez a oportunidade para ministrar. Meu pastor, meu muito obrigado. Deus continue abençoando o Senhor, família, ministério, ao corpo de obreiros que estão aqui na minha retaguarda. Deus abençoe a cada um de vocês e, em especial, a este grupo do Círculo de Oração, as nossas irmãs da UFAD Flor, União Feminina da Assembleia de Deus de Flórida Paulista, na pessoa da nossa irmã Gercília. Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus pela liderança das nossas irmãs e todas que estão por mais um ano na presença do nosso Deus se confraternizando. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a todas vocês. Eu aprendi que as mulheres do círculo de oração são as colunas tanto da nossa casa como também da nossa igreja. Que Deus continue abençoando vocês, minhas irmãs. Amém? Amém. Só você que encontrou o texto bíblico registrado no Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo 11, então um sinal dizendo: achei. Achei. Então observe comigo a leitura bíblica, que tem por sua epígrafe textual o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos de uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu
versículo de número 17, encerra-se o texto e a leitura bíblica está escrito: e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha, e vocês podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus que me escuta na noite deste domingo, é bem verdade dizer que nós estamos em festa na presença do nosso Deus, e o Senhor já tem nos visitado e falado poderosamente aos nossos corações. Desde a noite de ontem, Deus já tem falado com a sua igreja, e nessa noite não será diferente, até porque Ele reservou uma porção a mais da sua palavra para falar com todos nós. E só você que quer ouvir Deus falar contigo através da sua palavra, eu peço alguns minutinhos da sua preciosa atenção, para que todos juntos venhamos a entender o sentido desta palavra para as nossas vidas neste culto festivo na presença do nosso Deus. O texto que nós acabamos de ler, registrado no Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, está registrado mais um dentre tantos milagres que o Senhor Jesus fizera em seu ministério terreno. E é bem verdade dizer que Jesus fizera muitos, mas muitos milagres quando ele caminhou na terra. Foi João, escrevendo o seu evangelho, que diz que se fosse relatar, se fosse colocar em livros todos os milagres que Jesus fizera, não se caberiam em páginas de tantos milagres que ele realizou, de tantos milagres que nós sabemos que Jesus fizera. Encontramos nos 4 evangelhos, me refiro a Mateus, Marcos, Lucas e João, aproximadamente 35 milagres de Jesus. Destes milagres podemos observar milagres de libertação, podemos observar milagres de cura, podemos observar milagres de multiplicação, e também encontramos milagres de ressuscitação. O que é isso? O poder de Jesus é tão magnífico que ele consegue ressuscitar alguém que morreu. Nós encontramos à luz dos evangelhos pelo menos 3 registros que Jesus ressuscitou alguém que havia morrido. No Evangelho de Marcos, nós observamos Jesus ressuscitar a filha de Jairo. No Evangelho de Lucas, nós podemos observar Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. No Evangelho de João, nós podemos observar Jesus ressuscitar a Lázaro. Cada milagre destes são lições pedagógicas para as nossas vidas, aprendizados tremendos que os milagres do Senhor Jesus nos ensina. O que me chama a atenção é fazer um paralelo entre esses 3 milagres que Jesus fizera, milagres de ressuscitação. Diz a Bíblia que Jesus ressuscita a filha de Jairo. E quem era a filha de Jairo? Uma criança de aproximadamente os seus 12 anos de idade. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Diz a Bíblia que ele já era jovem. E também no Evangelho de João está escrito na minha e na sua Bíblia que Jesus vai ressuscitar o Lázaro, que já era um homem formado.
Observe comigo, Jesus está ressuscitando uma criança, Jesus está ressuscitando um jovem, Jesus está ressuscitando um homem. É Jesus provando para a morte que, independente da sua faixa etária, se é criança, jovem ou adulto, ele tem o poder para ressuscitar. Olha que coisa interessante, está escrito em nossa Bíblia que a filha de Jairo havia acabado de morrer. Jesus ressuscitou. O filho da viúva de Naim já fazia horas que estava morto. Jesus ressuscitou. E Lázaro também, que já fazia 4 dias que estava na sepultura, Jesus também ressuscitou. Mais uma vez, é Jesus provando para a morte agora que, independentemente de quanto tempo faz, se morreu agora, se faz horas que está morto, ou até dias que está na sepultura, ele tem o poder de devolver a vida. Se eu estou pregando para uma igreja que acredita em milagre, que Jesus pode realizar milagres, então levante a sua mão para o céu. E por que não dizer que essa noite será marcada por noite de milagres em nossas vidas? Agora vamos entender o contexto dessa história bíblica, a qual está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo 11, onde nós encontramos o milagre sobre o filho da viúva de Naim. Se nós lermos todo o capítulo de número 7 do Evangelho de Lucas, nós observamos algo de suma importância: a conexão de 2 milagres. Primeiro, sobre o servo de um centurião. Segundo, sobre o filho da viúva de Naim. O interessante é saber que o servo do centurião estava vivo, mas precisava do milagre. O filho da viúva de Naim estava morto, mas precisava do milagre. E ambos receberam o milagre da parte do Senhor. Agora entenda comigo, Lucas é o único evangelista que vai narrar este episódio sobre o filho da viúva de Naim. Este é o 8º milagre que Jesus operou, que está registrado no Evangelho de Lucas. Observe comigo como que se inicia essa história. Jesus estava com os seus discípulos e uma grande multidão lhe acompanhava. De repente, o Senhor está passando pelas portas da cidade de Naim. E o que é que está acontecendo em Naim? Um cortejo fúnebre morreu. O filho único de uma mulher que era viúva, que morava em Naim. Todos os moradores daquela cidade estavam acompanhando aquele cortejo fúnebre para sepultar aquele jovem. O interessante é nós entendermos alguns detalhes. Observe comigo, Naim ficava na região da Galileia, 10 quilômetros aproximadamente de Nazaré, 50 quilômetros aproximadamente de Cafarnaum. E diz a Bíblia que Jesus está caminhando nas proximidades de Naim. Naim não era uma cidade propriamente dita, até porque a sua localidade, espaço geográfico, era pequeno. A população de Naim não passava de mais de 3.000 habitantes. Quando Jesus está se aproximando da cidade, Naim está saindo para fora. Por quê? Porque estavam indo sepultar o jovem que morreu. Até porque o costume
interessante, nós encontramos dentro dessa história bíblica duas multidões que se encontram. A primeira multidão que estava ao redor de Jesus e tinha 1001 motivos para se alegrar na presença do Senhor, e a multidão que era composta pelos moradores de Naim, que estavam acompanhando aquele cortejo fúnebre, e todos estavam com lágrimas nos olhos por causa da morte daquele jovem. Quando o Senhor Jesus se depara com esta situação, olha o que Lucas vai nos detalhar. Lucas vai dizer que Jesus viu esta mulher chorando. Jesus se aproxima dela e diz: não chores. E aqueles que levavam o esquife, aqueles que levavam a maca ou o caixão que estava de fundo daquele jovem, pararam imediatamente. De repente, o Senhor se aproxima do morto, toca no esquife e diz: jovem, sou eu que estou lhe dizendo, levanta-te. Foi instantâneo, minha irmã, foi imediatamente, meu irmão. Jesus ressuscitou. O filho da viúva de Naim, ele se assenta, começa a ter um diálogo com o nosso Senhor Jesus. Então o Senhor entrega de volta o filho para aquela mãe, mas não morto, porém com vida. E olha o que está escrito em nossa Bíblia: quando todos viram o milagre, ficaram com temor do Senhor e começaram a glorificar a Deus e a dizer: o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. É dentro do contexto dessa história bíblica que eu quero pregar para a igreja que me escuta nessa noite sobre os 5 propósitos de Jesus em Naim. E você vai entender o que é que o Senhor quer falar contigo. Vamos lá? O primeiro de todos os propósitos de Jesus em Naim, observe, a palavra Naim vem do seu termo original, que não é o grego, mas sim o hebraico. Naim no hebraico significa tranquilidade, calmaria, beleza. Mas naquele dia, Naim havia perdido a sua tranquilidade. Naquele dia, Naim havia perdido a sua calmaria. Naquele dia, Naim havia perdido a sua beleza. Todos estavam alvoroçados pela morte do filho daquela mulher. Todos estavam em lágrimas, chorando porque morreu aquele jovem. Quando Jesus entra em Naim, sabe o que é que ele estava querendo fazer? Trazer de volta a tranquilidade que Naim havia perdido, trazer de volta a calmaria que Naim havia perdido, trazer de volta a beleza que Naim havia perdido. Eu abro um parênteses nessa noite e começo a pregar para todos que aqui estão. Sabe o que é que Jesus quer fazer? Entrar na sua vida. Para quê, pregador? Para trazer de volta para você a tranquilidade que você não tem mais, a calmaria que você perdeu, a beleza que você deixou se
resplandecendo nos seus olhos. É por isso que Lucas está dizendo que o Senhor, movido de compaixão por ela, se aproximou dela e disse: não chores. Vamos entender esse detalhe bíblico? Então redobre a sua atenção. Ao redor de Jesus tinha aproximadamente 5.000 pessoas, a multidão que sempre lhe acompanhou por onde quer que ele fosse. Ao redor daquela mulher tinha aproximadamente 3.000 pessoas, que era a população da sua cidade. Jesus estava ao redor de uma tão grande multidão, mais de 10.000 pessoas estavam naquele cenário. E olha que a Bíblia diz que diante de todos que ali estavam, Jesus viu aquela mulher. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou tentar te explicar. Segundo as últimas pesquisas do planeta Terra, no mundo que nós habitamos, há cerca de 8 bilhões de pessoas. Você já parou para pensar que no meio dessa tão grande multidão, Jesus consegue te enxergar? Segundo as últimas pesquisas do IBGE, no nosso país, Brasil, há cerca de 210 milhões de habitantes. Você já parou para entender que no meio dessa tão grande multidão, Ele ainda te vê, Ele ainda te vê, Ele ainda te vê. Jesus não só viu, diz a Bíblia que quando Ele vê aquela mãe em desespero, Ele é movido de íntima compaixão por ela. O que é isso? Te explico. Jesus sente o que aquela mulher estava sentindo. A dor da perca. É por isso que não é a mulher que vai até Jesus. É Jesus que vai até a mulher. E é que eu aprendo com isso que tem momentos que somos nós que temos que ir até Deus. Mas deixa eu falar para você que tem situações que é Deus. Vai ao nosso. Quando Jesus se aproxima dela, Jesus olha para ela e diz: não chores. Opa, peraí. Por que Jesus disse para ela não chorar? Porque se tinha alguém que tinha autoridade suficiente para chorar naquela ocasião, era aquela mulher. Se tinha alguém que tinha legalidade para derramar lágrimas naquele momento, era aquela mulher. Vamos entender isso? Em primeiro lugar, a Bíblia vai qualificá-la como uma viúva. Se ela era viúva, obviamente o seu marido morreu. Um trauma para carregar na sua vida, a morte do seu marido. Agora, o seu único filho também vai morrer. Mais um trauma para carregar dentro de si. Ela tinha motivos de sobra para chorar. Aí Jesus se aproxima dela e diz: não chores. Quero ver não chorar quando nós perdemos alguém que nós amamos. Quero ver não derramar lágrimas quando morre alguém dentro da nossa casa. Lembro-me como se fosse agora. O ano era de 2003. Minha avó materna, aquela
simples. Minha mãe sempre foi batalhadora, acordando cedo para trabalhar e me depositava ao colo da minha avó. Fui criado com a minha avó e com a minha mãe. Minha avó, ao decorrer da sua vida, foi acometida pela tão grave doença do câncer. A moléstia do século XXI, câncer na coluna, ao ponto dela ficar leita em uma cama e não conseguir levantar mais. Pensa no sofrimento que a minha avó materna estava passando, e sendo assim, toda a família começou a passar. Nós começamos a perceber que com o passar dos dias, das semanas e dos meses, ela não melhorava, ao contrário, ela piorava. Foi através dessa situação tão dramática que nós fomos para a igreja, nos rendemos através do nosso Senhor Jesus e começamos a entender todos os propósitos de Deus na vida do ser humano. Deus é especialista em usar das situações favoráveis que nós passamos para trabalhar em nosso favor. Deus é especialista também em usar das situações desfavoráveis que passamos para trabalhar em nosso favor. Naquele momento de dor da minha avó, Deus usa aquela situação para minha casa se converter a Jesus. Entretanto, os dias se passaram, minha avó estava debilitada, era culto na nossa igreja. Chegamos na igreja, a hora que eu toco os meus joelhos para orar, toca o meu celular, eu olho na mina, era a minha mãe, eu atendi muito preocupado, e quando eu atendo o celular, eu só conseguia escutar a minha mãe chorando, minha mãe dizendo: filho, a vovó faleceu. Quem estava morrendo ali não era apenas a minha avó, quem estava morrendo ali era a mãe da minha mãe. Pensa numa tristeza, numa angústia. Passamos aquele culto só pela misericórdia de Deus. Quando nós chegamos em nossa casa, a vizinhança estava ali, a parentela estava ali, todas as pessoas que conheciam a minha família ali estavam, para quem sabe dar um abraço apertado de conforto, ou talvez lançar uma palavra de consolo. Entretanto, quando a minha mãe me viu chegar da igreja, parece que eu estou vendo agora, ela sai correndo ao meu encontro, me dá um abraço tão apertado que eu nunca mais esqueci, e com lágrimas nos seus olhos ela disse: filho, por que a vovó morreu? Naquele momento eu começo a chorar juntamente com a minha mãe, e eu não tinha respostas para ela. Sabe por quê? Porque tem momentos em nossas vidas que não tem resposta para as nossas perguntas. Tem coisas que é só Deus que sabe o que está fazendo, e naquele momento de dor, da perda, choramos, e eu pedia: Senhor, a única coisa que eu te peço, envia o teu Espírito Santo para consolar o coração da minha mãe e confortar toda a minha família enlutada. O que eu quero dizer com isso, minha irmã? O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que no nosso momento da dor, da perda, não tem palavras que é capaz de nos consolar, não tem abraço que é capaz de nos confortar. Eu só conheço um que é capaz de trazer um alívio para a nossa alma. O nome dele é Jesus. Aqui está o segundo propósito de Jesus em Naim: entrar em Naim para consolar e confortar o coração daquela mulher que estava despedaçado pela morte do seu marido e agora pela morte do seu único filho. Quando Jesus disse: não chores,
ele não foi ríspido, ele não foi grosso. Ao contrário disso, ele foi singelo nas suas palavras, querendo dizer: eu vim aqui para enxugar as lágrimas dos seus olhos. Eu vim aqui para trazer o conforto e o consolo para a sua vida. Se você não entendeu, você vai entender agora. Sabe por que Jesus quer entrar na sua vida? Para trazer o consolo que ninguém conseguiu trazer para você, para trazer o conforto que ninguém conseguiu trazer para você, para poder enxugar as lágrimas que você tem tanto derramado. Escute o que eu vou pregar nessa noite. O poder do nosso Jesus não é apenas para curar a nossa enfermidade. O poder do nosso Jesus também é para colocar um ponto final no nosso choro, porque está escrito na minha e na sua Bíblia, no Salmo de número 30, a partir do verso 5, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Só Deus sabe as noites de choro que você tem passado, mas eu te apresento aquele que vem ao amanhecer para trazer refrigério para a sua alma. Um dos maiores índices de morte e de suicídio no mundo são pessoas que perderam o prazer da vida, a alegria do amanhã, e por isso tiram as suas próprias vidas, porque não aguenta mais tamanha dor e tristeza. Mas Jesus está entrando para trazer o consolo, o conforto, o refrigério. Foi ele quem disse no Evangelho de João, no capítulo de número 14, dos versículos 16 e 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Nessa noite Ele vem, pela pessoa do seu divino Espírito Santo, trazer o consolo, o conforto para você. Se você acredita, então levante a sua mão ao céu. Receba nessa noite o refrigério que você tanto precisa. O primeiro propósito de Jesus em Naim é trazer de volta a calmaria que Naim não tinha mais, a tranquilidade daquela cidade, a beleza que eles perderam. O segundo propósito de Jesus em Naim é entrar em Naim para enxugar as lágrimas daquela mulher que estava chorando pela morte do seu marido e agora pela morte do seu único filho. Agora, observe comigo o que vai acontecer. Aqueles que levavam no esquife o caixão onde estava o defunto dentro pararam e começaram a observar o que Jesus estava fazendo. Jesus agora começa a andar em direção ao defunto. Jesus está se aproximando daquele que estava morto. É por isso que todos pararam, arregalaram os olhos e ficaram perplexos, até porque
Jesus toca aonde ninguém queria tocar. Jesus toca aonde ninguém podia tocar. Aí alguém poderia dizer assim: então por que ele tocou se a lei dizia que não era para tocar? Meu Deus do céu, Jesus foi homem, é verdade, mas ele nunca deixou de ser Deus. E sendo ele Deus, ele tem o poder sobre a lei, sobre todas as coisas. O que é que Jesus está fazendo aqui, pregador? Jesus está tocando aonde ninguém iria tocar, meu irmão. Jesus está tocando aonde ninguém podia tocar, meu irmão. Aqui está o terceiro propósito de Jesus em Naim: entrar em Naim para tocar aonde ninguém queria tocar. Entrar em Naim para tocar aonde ninguém podia tocar. Posso pregar para você nessa noite? Então receba esta palavra. Sabe por que Jesus quer entrar na sua vida? Para ele poder tocar onde ninguém quer tocar. Para ele poder tocar onde ninguém pode tocar. E vamos falar a verdade. Tem coisas que é só Jesus que pode tocar. Tem coisas que o dinheiro não toca. Tem coisas que a posição social não toca. Tem coisas que o remédio não toca. Tem coisas que os médicos não tocam. Tem coisas que a medicina, por mais avançada do que está, não consegue tocar. Tem coisas que um advogado não toca. Tem coisas que um promotor de justiça não toca. Tem coisas que nem a assinatura de um juiz consegue tocar. Mas eu estou pregando nessa noite sobre aquele que toca aonde ninguém pode tocar. Se você quer o toque de Jesus, então levante as suas duas mãos aos céus. Jesus vai começar a tocar agora aonde ninguém pode tocar. E aonde ele tocar, milagres começam a acontecer. Quer que eu te prove? Então receba agora. Jesus toca no cego, o cego volta a enxergar. Jesus toca no paralítico volta a andar. Jesus toca no enfermo, ele é curado. Jesus toca no morto e ele volta a viver. Então receba o toque de Jesus. Eu recebo a autoridade do Divino Espírito Santo para ministrar esta palavra para a igreja que me escuta. Jesus está tocando aonde ninguém consegue tocar. Aquilo que está fora do alcance dos homens, Jesus está tocando agora. Alegas, menumefai, rigemenura lachemi mefarasai. Olha no esquife, todos ficam perplexos. Jesus olha para o morto e vai dizer assim: jovem, eu estou lhe dizendo, levanta-te. O milagre é instantâneo. Não me pergunte aonde estava a alma e o espírito daquele jovem, mas uma coisa é verdade: na mesma hora teve que voltar ao corpo. Ele reviveu. Entenda comigo que eu vou pregar para você nessa noite. A morte chegou dentro daquela casa. A morte tirou o marido daquela mulher. A morte tirou o único filho que ela tinha.
E por causa disso, sendo ela uma mulher viúva, e agora o seu único filho vem também a morrer, o único método de sobrevivência daquela mulher era mendigar nas ruas, nas esquinas, pedindo para si algumas esmolas para tentar sobreviver. O futuro daquela mulher era incerto, pela morte do seu marido e agora pela morte do seu único filho. A morte tira o de mais precioso que aquela mulher tinha. A morte arrebata daquela mulher aquilo que de mais valor ela possuía, o seu único filho, até porque ele já era jovem, daqui a pouquinho iria se tornar homem, iria trabalhar e sustentar a sua mãe. Agora, tudo que ela tinha de esperança para o futuro melhor foi de água abaixo. De repente, Jesus entra em Naim. Ao entrar em Naim, ele traz de volta tranquilidade para aquela cidade. Ao entrar em Naim, ele consola e conforta o coração daquela mulher. Ao entrar em Naim, ele toca onde ninguém queria ou podia tocar. Ao entrar em Naim, Jesus ressuscita aquele jovem. Sabe, o texto vai nos informar que ele pega o filho e devolve para sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Querendo lhe dizer, eu vim aqui, sabe por quê? Para devolver para você aquilo que você perdeu. Amém, glória a Deus. Aqui está o quarto propósito de Jesus aqui: entrar naquela cidade para devolver para aquela mulher aquilo que ela perdeu. E vamos falar a verdade nessa noite. O nosso Jesus é especialista em nos devolver aquilo que nós perdemos. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite, mas aquilo que você perdeu, Jesus tem o poder para te devolver. E eu não estou falando apenas de bens materiais, dinheiro, casa, carro, terreno. Estou falando de sentimentos, estou falando de valores e princípios que você carrega dentro de si. Jesus tem o poder de devolver tudo aquilo que você perdeu. Se você acredita no poder desta palavra, jogue as suas mãos aos céus. Aquilo que você perdeu, Ele te devolve nessa noite. Quem sabe você perdeu a sua família, minha irmã. Jesus pode devolver para você. Quem sabe você perdeu os seus melhores sentimentos da vida. Ele pode devolver para você. Quem sabe você perdeu dinheiro, carro, Ele pode devolver para você. Quando eu falo em perdas e devolução, eu não posso me esquecer de uma das histórias mais emocionantes registradas nas páginas da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que vocês conhecem a história do patriarca Jó. Perdeu tudo o que ele tinha, estava nas cinzas, mas Deus entrou em cena na sua vida, devolvendo a ele na porção dobrada a tudo quanto antes ele possuía. Sabe como que se chama isso? Restituição. O que é restituição? Devolver aquilo que era seu por direito. Eu não sei o que é que você perdeu, mas nessa noite Jesus está entrando na sua vida para te devolver. E se você acredita, é devolver na porção
enxugar as lágrimas daquela mulher, não é verdade? Foi lindo ver Jesus entrar em Naim e tocar onde ninguém podia tocar, não é verdade? Foi lindo ver Jesus entrar em Naim e devolver para aquela mulher aquilo que ela perdeu, não é verdade? Entretanto, a coisa mais linda que vai acontecer em Naim é agora. O milagre aconteceu. Todos estão temerosos e de repente começaram a glorificar a Deus e a dizer: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O quinto propósito de Jesus em Naim foi entrar em Naim, sabe para quê? Para fazer todos que estavam ali viessem a glorificar o nome do Senhor. Sabe por que Deus te abençoa? Sabe por que Deus te abençoa? Não é porque nós merecemos, porque se nós merecíamos alguma coisa era a condenação eterna, mas a graça, o favor imerecido está sobre as nossas vidas. Deus só nos abençoa para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Sabe por que Deus te dá vitória? Sabe por que Deus te dá vitória? Não é por causa dos nossos méritos, porque se fosse pesar na balança o nosso merecimento, de nada nós merecíamos. Deus só nos dá vitória para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Sabe por que Deus opera milagre em nosso meio? Não é porque o cantor canta bem, não é porque o pregador prega bem, é para que o nome dele seja glorificado em nosso meio. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, ele disse: porque por ele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Vamos, porém, levantar as suas duas mãos aos céus e por um momento glorificar o nome do Senhor. Por isso que Davi disse no Salmo número 103, no verso 1: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Vamos, podem expressar sentimento de gratidão a Deus, de gratidão a Deus, de gratidão a Deus, porque Ele só faz em nosso meio para que o nome dele seja glorificado. Se coloca de pé. Se você acredita no poder desta palavra, entenda o que eu vou falar para você. A partir de hoje, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. A partir de hoje, o nome do Senhor ser glorificado na sua família. Tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado.
é o encerramento deste congresso. Que Deus reservou esta tão rica oportunidade e te trouxe até aqui nessa noite para você entender de uma vez por todas o quanto é que você precisa dele para viver. Se em nosso meio tem alguém que estava longe, afastado, desviado dos caminhos do Senhor, saiu da igreja, foi viver a sua vida no mundo, mas entendeu que no mundo não dá para viver. Veio a esta festa porque entende que precisa voltar para Ele. A oportunidade chegou. Eu quero saber se em nosso meio tem alguém que quer voltar para Jesus. Você que fazia parte do corpo de Cristo, mas acabou se distanciando dele, e entende que precisa voltar. A oportunidade está aberta. Nós queremos te ver e juntos orar por você. Se tiver alguém que quer voltar para Jesus, eu te convido agora. Você sair da onde você está e vir aqui à frente. Pastor, me desviei, mas eu preciso voltar. Então venha correndo no altar. Nós queremos orar por você. Ou quem sabe alguém que esteja me ouvindo neste momento, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. De repente você tem vindo aos cultos, vindo à igreja sempre quando pode, mas ainda não entregou a sua vida a Ele. Eu quero que você entenda que para você se tornar uma nova criatura e tudo se fazer novo na sua vida é necessário você entregar a sua vida a Jesus. Está escrito em nossa Bíblia, a nossa regra de fé, palavras do apóstolo Paulo, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, eu também te convido agora a você sair da onde você está e vir aqui à frente. Nós precisamos orar por você. Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Se tiver, a oportunidade está aberta. Agora, eu quero chamar aqui à frente somente você que quer que a partir de hoje o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que a partir de hoje o nome do Senhor seja glorificado nos seus negócios. Que a partir de hoje o nome do Senhor seja glorificado no seu trabalho. Que a partir de hoje o nome do Senhor seja glorificado no seio da sua família. Só você que quer que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, eu te convido a você sair da onde você está e vir aqui à frente. Nós vamos começar a orar e Jesus vai começar a fazer. Entenda, Jesus quer te curar. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Entenda, Jesus quer te libertar. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado na sua vida.
vida, Jesus. A oportunidade está aberta. Nós queremos te ver, orar por você, te abraçar, a partir de hoje te ajudar, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Você vai fechar os seus olhos agora. E é no altar da presença de Deus. Você vai expor ao Senhor tudo que você precisa da glória de Deus. Entenda que não há limites para o agir de Deus. Não existem causas impossíveis para o Senhor. Mas tudo que Deus faz